aquilo que o Senhor o inspirou a escrever, ele nos deu vários exemplos através da vida dele também. E ele tentou mostrar ali, ele mostrou através do que ele escreveu, quais devem ser os nossos objetivos, que é continuar avançando, que é não estacionar, não ficar parado e nem olhar para trás, mas continuar avançando, prosseguindo para o alvo. E isso implica muitas coisas, Senhor, que possamos compreender o que envolve continuar prosseguindo, que possamos compreender o que envolve detectar os problemas que nos impedem de continuar avançando. Abençoa, Pai, eu te peço que a Tua palavra possa ser bem compreendida, que eu consiga transmitir com clareza e também que cada um aqui, inclusive, possamos ser alimentados pela Tua palavra e edificados por ela. Abençoa, eu te peço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Paulo, ele acreditava que tinha que continuar prosseguindo. Para ele, era inadmissível recuar ou estagnar. Para Paulo, o certo é continuar avançando. Ele acreditava que nós não devíamos ficar satisfeitos com a nossa vida, que nós deveríamos continuar crescendo, que nós deveríamos continuar avançando na nossa vida cristã e como igreja também. E que é preciso sempre seguir em frente, continuar seguindo em frente. E com isso em mente, eu quero que vocês considerem como que a igreja é descrita na palavra de Deus. Ela é descrita como um edifício, mas ela também é descrita como um corpo. E esse corpo, ele tem de onde ele vem, a vida, e também ele tem funções, ou seja, suas atribuições. Lembra que eu falei no começo, quando alguém tossiu e eu também bebi água, comentei sobre a secura da garganta? É algo que atrapalha. E se a minha garganta está ruim, eu não consigo falar, eu não consigo cantar, eu não consigo sequer se eu tiver com algum problema. Percebe como a minha garganta, pelo menos para aquilo que eu vivo, ela é importante. Não tem como você ser um pregador. Hoje em dia pode-se dizer que tem os que falam em sinais, mas é necessário ter voz para pregar. Assim como é necessário ter força para trabalhar, para ter as mãos e os braços ali para fazer certos serviços que é impossível para alguém que não tem eles. E o corpo, ele precisa trabalhar como? Em unidade. A igreja precisa trabalhar em unidade. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5 vão dizer: porque assim como um corpo temos muitos membros, em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, a Bíblia, em vários momentos, Paulo usa muito essa ilustração do corpo. Nós somos um só, o corpo, a igreja não a igreja local, mas a igreja universal, não a do reino de Deus, mas é um corpo só e tem que trabalhar em unidade. E quando ela não trabalha em unidade, ela enfrenta problemas. O corpo, ele é projetado para quê? O nosso corpo, a gente é projetado para quê? Para viver, para a gente agir, trabalhar, fazer coisas para se alimentar, para ter família, formar famílias, ter a sua casa. O corpo, ele não é feito para ficar, por exemplo, numa cama. Uma pessoa que não consegue se movimentar, ela tem vários problemas. Ela precisa de outra pessoa para vir lá e mexer ela de vez em quando, porque senão acontece o quê? Começa a necrosar o corpo, a pele, a carne, porque precisa se movimentar. É necessário, isso faz parte da nossa vida. O corpo também tem inimigos. Por exemplo, as doenças que eu acabei de falar. Às vezes, pequenas bactérias, como eu já falei em outras vezes, em outros momentos, elas podem nos derrubar e nos colocar na cama. Um mosquitinho desse tamanhinho me colocou na cama, depois foi o pastor Dio, quando a gente pegou dengue, ou Covid, coisas pequenininhas.
mas que podem atrapalhar com muita força a nossa vida e nos acamar. Também o corpo tem outros inimigos, por exemplo, acidentes de trânsito, ou às vezes uma queda. O nosso corpo é frágil. Ou seja, nós temos várias coisas que podem atrapalhar o nosso andamento físico. Da mesma forma, a igreja tem inimigos que podem impedi-la de avançar para o futuro, impedi-la de crescer, impedi-la de prosseguir em frente. Existem inimigos que podem danificar ou até mesmo incapacitar a igreja. Agora a igreja local. Inimigos que podem parar com o crescimento, e em alguns casos nós vemos igrejas que fecham as portas. Veja, por exemplo, a Inglaterra, onde existiram várias e várias igrejas, ali o berço da reforma. Muitas foram fechadas. Por quê? Porque elas pararam de crescer. Porque em alguns casos, lembra quando eu falei que não é só ficar na defesa, nem parar. Tem que avançar. Tem que detectar quais são os inimigos. Tem que descobrir aonde estão os problemas para que eles possam ser resolvidos, para que ela continue crescendo, para que ela continue produzindo e sendo uma árvore que dê muitos frutos. Um corpo que continue em movimento. Existem os inimigos que também podem matar a igreja. Como eu acabei de falar, igrejas fecham. Portanto, devemos estar prontos para lutar contra esses inimigos se a igreja quiser seguir em frente. Nós temos que estar prontos para isso. Contanto que nós tenhamos o desejo que a igreja avance, devemos perceber que existem desafios a aceitar, e esse aqui vamos dizer assim, é só não vou pregar sobre essa parte, eu coloquei ela aqui, será a minha próxima mensagem, mas nesse primeiro ponto, desafios a aceitar, fazendo a diferença no mundo, evangelizando nossas comunidades, desenvolvendo a liderança e permanecendo na palavra de Deus. Esse é um dos pontos, mas isso será uma outra mensagem. Hoje nós vamos tratar de quem? Dos inimigos a derrotar. Devemos vencer nossos inimigos. E a pergunta é, além de Satanás que nós sabemos, quem são os nossos inimigos? Quais são os nossos inimigos? O primeiro inimigo é o inimigo da ignorância. A ignorância ela vem em muitas formas. Isaías 45:20, congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Aqui temos a referência à ignorância dos pagãos, que fazem de árvores e de objetos deuses para si. E essa ignorância é demonstrada em muitos por sua adoração à natureza, a ídolos ancestrais, como as religiões orientais. Qual que é esse inimigo? Para nós hoje aqui, são todas as coisas que essas pessoas aí fora creem e que é nosso desafio pregar o evangelho para elas e mostrar para elas que elas estão erradas nesse ponto. Jeremias 5:21 vai falar: ouvi agora isto, ó povo insensato. Insensato é que essa palavra diz tolo e sem coração, ou a palavra é moralmente perverso, tem um coração moralmente perverso, que tem de olhos e não vedes, que tem ouvidos e não ouvis. Isso é o que? É uma ignorância teimosa. Recusam-se a ouvir a palavra de Deus. As pessoas, nós temos visto, eu e o irmão José, e eu acredito que até vocês, quando vão e falam de Cristo para alguém, a gente tem visto como as pessoas têm relutado em nos escutar. Como elas são difíceis, às vezes até elas param e ficam te olhando, mas elas têm essa ignorância da palavra de Deus, ignorância das coisas de Deus, e isso é um grande inimigo nosso. Por isso a gente é um desafio muito grande, porque a gente quer ver a nossa igreja aqui de Catalão crescer. Eu posso falar a luta que é de conversar com vizinho ou vizinhos.
Tem vizinho que eu já evangelizei mais de 2 vezes. Mostrei, por A mais B, o evangelho, o pecado. Mas, infelizmente, a ignorância está no coração dessas pessoas. E é algo que nós temos que orar por elas continuamente, para que elas entendam a verdade do evangelho. E isso é um grande inimigo nosso. Muitos hoje simplesmente se recusam a ver e eles se recusam a ouvir. Eles não querem ouvir, eles não querem saber daquilo que nós temos a oferecer, do que nós queremos mostrar. Isso é um inimigo nosso. Por isso as igrejas têm lutado tanto para crescer também. Oséias 4, versos 1 e verso 6 vai dizer: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui ele está falando que eles eram ignorantes com relação à vontade de Deus, não tinham conhecimento de Deus, apesar de serem o povo de Deus. Aqui é algo que nós podemos aplicar para nós mesmos, para nossas vidas. Porque se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não me esforço, se eu não busco conhecê-la cada vez mais, não vou poder produzir aquele fruto que eu preciso e que Deus preparou para que eu produza. Como diz lá em Efésios. Deus fez coisas, tem coisas preparadas para que tanto eu quanto cada um que está aqui possa fazer, possa produzir. Mas se eu não sei o que eu preciso saber, eu não vou conseguir produzir esses frutos. E aqui ele estava falando para eles: olha, sacerdotes, vocês não podem ser meus sacerdotes, porque vocês ignoram, não têm conhecimento, o meu povo não tem conhecimento. E isso iria destruir o povo de Israel, e isso destrói igrejas também. A ignorância é um problema real, porque ela faz seguir o caminho errado, tanto crentes quanto incrédulos. Isaías 59:8, não conhecem o caminho da paz, não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Existem muitos caminhos que as pessoas podem seguir, mas o de Deus é um só. E se eu não sei o que é que Deus quer que eu faça, como é que eu posso fazer o que Ele quer? Se eu não entendo e não conheço a palavra de Deus, como é que eu posso servi-lo melhor? Como é que eu posso avançar? Não dá. A ignorância faz com que a gente não faça o certo. Amós 3:10. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Não podemos fazer o certo se não soubermos o que é o certo. Não podemos produzir frutos se não sabemos o que Deus quer de mim, o que Deus quer de cada um. Eu não vou conseguir fazer o que Ele quer. Por quê? Porque eu preciso saber a vontade dEle. A ignorância, ela também nos faz perder as bênçãos e as etapas do crescimento espiritual. Mateus capítulo 13, verso 15 vai dizer: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Israel teve um problema muito sério, porque eles fecharam os ouvidos, fecharam os olhos, eles não queriam saber. E aí Deus fala: olha, eles fecharam para não ver e eu não posso os curar. Interessante que vai totalmente contra o calvinismo isso. Porque foi uma escolha deles. Fechar os olhos e os ouvidos. Eles fecharam os olhos e os ouvidos. E Deus queria curá-los. Assim é com a igreja também. Precisamos sempre estar de olhos bem abertos, ouvidos bem abertos, para ouvir e perceber a orientação de Deus para nós. Para que Ele possa dizer: olha,
Pastor Robson, você precisa mudar aqui, você precisa melhorar aqui, fazer isso aqui certo. Você não está fazendo isso certo. Como que eu vou saber disso? Quando eu pego a palavra de Deus e começo a folhear e começo a ler algumas coisas e vejo, peraí, isso aqui eu não estou fazendo isso. Deus quer que eu faça e eu não estou. É assim que funciona. E como derrotamos esse inimigo da ignorância? Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo o dia. Timóteo 4,13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Os 3 versículos estão enfatizando o quê? Conhecer a palavra de Deus. Não significa que eu vou saber todos os versículos de cor, não. É algo muito, talvez, difícil para nós, para a nossa cultura aqui, saber trechos inteiros da palavra de Deus decorados. Eu já ouvi falar da igreja perseguida que eles memorizam, às vezes, livros ou grandes capítulos para que eles não sejam pegos com Bíblias na mão, porque senão eles vão ser presos e vão ser martirizados. Principalmente na China, Coreia do Norte, eu já vi muito disso. É algo que nós podemos? Podemos. É algo que estamos acostumados? Não. Eu lembro de uma única vez que eu memorizei, 2 vezes eu memorizei 30 e poucos versículos. Uma delas é porque o seminário exigia que a gente memorizasse 30 versículos, eu não lembro agora se era 30 ou 32, que era o plano da salvação completo. E a gente tinha que saber de cor e salteado esses versículos. Mas não é do nosso hábito isso. Mas se a gente pegar e continuar lendo, tem esse versículo bom para a salvação, vou memorizar ele. Esse outro versículo aqui que é importante, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, às vezes, quando eu estou passando por um momento às vezes, de aflição, de dificuldade, o que eu devo fazer? A tua palavra é a lâmpada, deixa eu correr para a tua palavra, porque ela é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Percebe que aí você vai conectando as coisas, e é dessa forma que a gente vence a ignorância com relação à vontade de Deus. O segundo inimigo é a incredulidade. O primeiro foi a ignorância. O segundo inimigo a vencermos é a incredulidade. Muitos não percebem isso, mas a incredulidade é um problema tanto para salvos quanto para não salvos. Acabei de falar sobre as dificuldades que temos, sobre as pessoas compreenderem quando a gente prega o Evangelho. João 8,24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aqui ele falou para Israel. Por quê? Porque Israel não aceitava Cristo como Deus. Eles não reconheciam ele como Deus. E ele estava dizendo, se vocês não crerem que eu sou, remetendo lá, quando Moisés fala com Deus na sarça, morrereis em vossos pecados. Vocês não creem quem eu sou? Vocês vão morrer em vossos pecados. O nosso problema aqui com o povo aqui da incrédulo é a gente tentar mostrar para eles que não é você vivendo uma vida perfeita, porque muitos acham aí fora que vivem uma vida perfeita. Não é verdade? Você vai falar para eles sobre pecado. Que é isso? Que pecado? Eu não mato ninguém, não roubo ninguém, não faço nada de errado. Por que você está me dizendo que eu sou pecador? Por que você está me dizendo que eu faço coisas erradas? Esse é o problema deles. É a incredulidade quando você diz assim, você precisa crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Você precisa aceitá-lo, confiar, depositar a sua fé, como nós falamos na EBD, a sua fé naquilo que ele fez na cruz. Isso é o que vai te salvar. Mas as pessoas não querem ouvir isso, elas não aceitam, o ouvido delas está tapado, né? Para isso. É um fato muito simples, as pessoas morrerão em seus pecados a menos que creiam no Senhor e na obra dele feita na cruz. E é uma questão de vida ou morte. 2 Coríntios 4, 13 e 4 vai dizer, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A incredulidade, em boa parte, ela é causada por Satanás. Nós sabemos disso. Mas não importa a gente saber disso. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é quem convence.
E nós temos que orar cada vez mais por essas pessoas. Eu não sei se vocês viram, a cabeça das pessoas está tão complicada hoje, nos nossos dias. Eu acredito que está bem mais do que há 30, 40 anos atrás. Quem lida com igreja, com formação de igreja, pode falar isso com mais propriedade do que eu, como o pastor Bill, dona Suzana, que estão no ministério há tantos anos. Mas você percebe que as pessoas estão muito mais difíceis nos nossos dias, porque além de elas não crerem mais nisso, elas creem em várias outras formas, como a gente vai ver algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, onde não se prega o evangelho, você tenta pregar o evangelho. E eles, não, eu já sou crente, eu já sou salvo, eu já me batizei. E para piorar, eu não sei se vocês viram uma mulher que ficou cega de propósito. Vocês viram esse absurdo? Porque ela se sentia, como é que foi as palavras dela? Eu não lembro bem agora, mas que ela se sentia que ela devia ser cega. Ela foi lá. Aí até a apresentadora falou, a mulher que estava lá do lado dela falou: eu não aceito isso que você fez. Tanta gente queria ter boa visão e você faz isso. Mas a cabeça das pessoas está assim, tá difícil. Eu não sou a favor, por exemplo, de comediantes que zombam da Bíblia, que zombam das pessoas ou que falam palavrão. Mas eu vi recentemente que agora até nem eles podem mais fazer piadas com todo tipo de pessoa. Branco, negro, aliás, a única categoria que eu vi que o rapaz falou que ele pode fazer piada é com o branco hétero. Ele é o único que ainda pode ser feito piada com ele, o homem branco hétero. Mas se for negro, homossexual, todas as categorias que você imaginar, não pode se fazer mais piadas. Então você está vendo como o mundo está cada vez mais difícil, a cabeça das pessoas está cada vez mais difícil. Isso é um inimigo que nós temos que estar atentos. Que nós temos que pensar, peraí, como é que Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com esse tipo de pessoa. Nós não aconteceu isso aqui ainda. Nós somos uma igreja pequena. Mas avalie depois de algum tempo, Deus abençoe, que se venda a instância, construa a igreja, tá lá a igreja bonitinha, de repente entram alguns tipos de pessoas lá dentro e você começa a falar. Tem que ter sabedoria para falar. Tem que ter as palavras certas, não deixar de falar o que precisa ser falado, mas tem que ter sabedoria. Eu vi um caso, não sei se eu já comentei aqui, inclusive quem mencionou foi o Hernandes, não, foi o outro, sem ser o Hernandes, o Nicodemos. Ele falou que entrou, parece, na igreja dele, na igreja que ele estava lá, não sei se era a igreja dele, ele achou que era uma mulher. Olhando por fora, era uma mulher que fez cirurgia, que fez tudo, mas que se converteu. E agora? O que a gente faz com isso? Como lidar com uma pessoa assim? Ela se converteu, ele se converteu, não ela, ele se converteu, mas fez todo o processo e se parece ela, mas é ele. Como lidar com isso? Então são coisas que nós precisamos entender. Peraí, a gente precisa entender que o mundo é incrédulo, o mundo está pior, o mundo é ignorante da palavra e da vontade de Deus. Como eu vou lidar com isso? Como a igreja vai avançar? Nós precisamos estar atentos a isso. A incredulidade, ela pode afetar a igreja. Hebreus 3:12 vai falar: vede, irmãos, aqui é uma outra parte da incredulidade. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Normalmente nós pensamos que só os salvos são incrédulos. Mas o escritor aqui de Hebreus, nesse versículo, ele não está falando com incrédulos. Ele está falando com os irmãos da igreja. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e incrédulo. A incredulidade dos crentes impede a igreja de crescer também.
Se uma pessoa conhece a palavra de Deus e ainda não acredita em tudo que ela diz, que valor a Bíblia tem para a sua vida? Ah, mas eu acredito sim, pastor, em tudo que a Bíblia diz. Certo. Mas não há momentos onde avalie você. É uma pergunta retórica. Não há momentos onde você sabe que você está agindo com incredulidade, com certas coisas que Deus falou que nós devemos fazer, ou que devemos confiar, que devemos nos manter fiéis em determinadas situações, mas a gente pensa, não, isso aqui não se aplica tanto agora, ou a primeira coisa que a gente faz é correr para resolver da nossa forma, mas confiar em Deus, que é o primeiro passo, a gente não confia. A gente duvida. A gente precisa tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Não haverá desejo de obediência e não haverá a necessidade de obediência se você não crê, se você não confia, se você não acredita em tudo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Como, por exemplo, não murmurar de coisa alguma. Vede os lírios do campo, não fiam, não tecem, mas Deus o vestiu melhor que Salomão. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe das suas necessidades, das minhas necessidades. Mas muitas vezes a gente se desespera. Por quê? Por incredulidade. Devemos ser como o homem que clamou ao Senhor Jesus, lá em Marcos 9, 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Me ajuda, Senhor. Está faltando fé da minha parte. E eu não vou negar que às vezes a gente fica assim, por exemplo, pensando em nós aqui, a gente fica assim, Senhor, nós queremos que a igreja cresça, eu oro, o pastor Bill ora, eu sei que os irmãos oram, né? A gente entrega folheto, fala com os vizinhos, faz evangelismo, vai no hospital, vai em vários lugares, e às vezes vem os visitantes, mas esse visitante vem e vai embora. E aí você fica pensando, Senhor, eu quero que a igreja cresça, Senhor. Eu quero que as pessoas sejam salvas. E esquecemos que a obra é de Deus, que nós devemos semear, mas que Ele vai acrescentar no momento certo. Nós não podemos duvidar, nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Alguém disse uma vez: uma pequena fé levará suas almas ao céu, mas uma grande fé trará o céu às suas almas. Eu sempre procuro olhar para aqueles grandes homens do passado e ver como eles confiavam tanto no que Deus falava na palavra dele, que você podia ver que não havia um resquício de dúvida. E eu já mencionei aqui que o homem do passado um dos que eu mais admirei, que eu fui para o seminário olhando para a vida dele, foi George Miller. E eu sei que vocês conhecem a história de George Miller. Como era um homem de fé, como ele não duvidava do que Deus podia fazer. E nós fomos para o seminário sem sustento, porque sabíamos que Deus ia nos sustentar lá. E Deus sustentou. E eu não fiquei devendo uma bala para o seminário, graças a Deus, porque às vezes tem seminarista que vai e fica devendo e nunca mais volta, e não paga. Mas a gente pagou centavo por centavo, não ficamos devendo uma bala, sem ter emprego. Deus sustentou. E às vezes eu penso, Senhor, eu quero voltar a ser como eu era lá naquela época, porque eu vejo que parece que eu regredi. E eu quero manter a fé forte, sabendo que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai colocar pessoas nessas cadeiras, porque a gente vê igrejas crescendo, às vezes, não é nem com outras pessoas que aceitam Cristo. Às vezes vem uma família de fora que está procurando uma igreja tradicional. Hoje eu estava conversando com um pai lá no SESI, e eu falando com ele me falou, veio fazer algumas perguntas, e a gente tem conversado aos pouquinhos, e eu pensando, Senhor, é assim que o Senhor vai trazer pessoas? Depois eu fiquei pensando, às vezes é contato com outros crentes,
que estão procurando uma boa igreja para congregar, uma igreja que pregue a palavra, uma igreja que se importe com a sã doutrina, não com só euforia, só festa, show e outras coisas, mas com a pregação da palavra, com o ensino da palavra. E eu quero poder olhar para esses homens e dizer, Senhor, eu quero ser assim também. E eu quero que cada um dos irmãos olhe para esses homens também, para tanto John Miller, Whitfield, Spurgeon, todos esses homens que fizeram grandes coisas porque eles confiavam em Deus. Eles não olhavam para nada mais, era somente Deus. Era eles e Deus. O terceiro inimigo, o inimigo da apatia. Certa vez, não perca as contas, o primeiro inimigo era o da ignorância, o segundo da incredulidade, o terceiro da apatia. Certa vez, uma esposa perguntou ao marido, você acha que os problemas do mundo são causados por ignorância ou apatia? O marido respondeu, não sei e não me importa. A ideia é essa. Precisamos nos importar. Precisamos nos importar. Isso é para todos. A apatia é muito semelhante à atitude expressa pela igreja de Laodiceia, pela qual Jesus condenou. Lá em Apocalipse capítulo 3, eu não vou ler agora, versos 15 e 16. Mas o que eles eram? Não eram nem frio, nem quentes. Inclusive era sobre isso que eu conversava com esse rapaz lá no SESI. Ele veio me perguntar algumas coisas e a gente ficou conversando. Peguei o WhatsApp dele e a gente está conversando agora. E ele veio me perguntar sobre isso, sobre o frio, quente, qual é o contexto e tal. Mas, inclusive, é algo que nós temos que tomar até um certo cuidado, porque muitas vezes, por causa do nosso medo de sermos como os pentecostais, que são extremamente exagerados, a gente acaba freando demais, puxando o freio de mão demais. E falta, às vezes, aquela alegria vibrante, sabe? Uma igreja que vibra, sabe? Que é aquela luz que sabe aquele holofote quando você acende, brilha, que você tem que até fazer isso? Precisamos ser assim todos nós. A gente não pode ter medo de sermos comparados aos pentecostais. Eu, quando era pentecostal, o pastor lá falava, aqueles crentes tradicionais lá, eles são tudo morno, tá vendo? A gente aqui é fogo, fogo. Isso é um fogo errado. Isso está errado, não é barulho que é vivacidade. Mas é uma vivacidade que deve vir de dentro e me motivar a andar e viver com Deus e trabalhar para Deus e fazer as coisas para Deus. Isso nos tira daquela sensação assim, não estou a fim de fazer nada não. Eu vou dar o meu exemplo. A gente sempre trabalhou, eu e minha esposa, antes de nos casarmos, a gente estava na igreja que ela tinha muitos departamentos. Então a gente estava muito envolvido com crianças, com outras coisas, e a gente até estava se perguntando como é que a gente aguentava tudo isso. Porque a gente levantava cedo, passava o dia na igreja, no sábado, fazendo coisas na igreja com crianças, com jovens, um monte de coisa, depois ia para casa, aí domingo de manhã tinha que estar na igreja, porque a EBD era de manhã, aí à tarde a gente ia pro coral, porque tinha coral à tarde, e à noite tinha culto, e era uma maratona. Aí nós saímos dessa igreja e fomos para uma igreja que não tinha nada. Aí a gente ficou sentado no banco. Quando a gente voltou para uma igreja que precisava fazer tudo isso, a gente, nossa, tem muita coisa para fazer. Não dou conta não. Não dou conta não. Por quê? Porque o período que a gente ficou parado, sentado, fez com que a gente perdesse o pique. Perdesse aquela disposição, aquela alegria, aquela coisa de precisa. E às vezes é igual academia. Quando você, não sei quem já fez academia aqui, o corpo ele não quer, o corpo ele quer ficar, se você está sedentário e você vai para casa, você faz o primeiro dia, você fica quebrado, morto, aí você se esforça, vai a segunda vez, na terceira vez você ainda
moço, você quer saber? Por isso que muita gente desiste. Tem até piadas com isso. A pessoa paga a academia, mas não faz. Não faz. Eu sei, eu faço isso, fiz isso. É horrível isso, mas é. Agora, pergunte para alguém que faz academia há muito tempo, se ele consegue parar. Aqui, porque o corpo, e eu vi fisiologicamente, tá? Eu vi um especialista, médico, falando, acho que é o Paulo Musi, falando, o corpo ele luta contra isso, mas uma vez que o corpo se acostuma e se adapta, ele não quer parar. É a mesma coisa. A igreja é a mesma coisa. Se eu paro, eu acabo desanimando. Mas se eu luto contra a minha vontade de parar e vou tentando e vou batalhando, e diz, não, eu preciso persistir nisso aqui, e vou. De repente eu estou tão envolvido que eu não quero mais parar. Eu quero continuar. E eu quero até fazer mais. Então nós precisamos lutar contra isso, porque isso é um inimigo nas igrejas, principalmente nas igrejas onde tem poucas coisas, ou até mesmo poucas pessoas, porque, ou melhor, na igreja que tem muita gente é mais comum, porque quanto mais gente tem às vezes, menos serviço é para ter, certo? E aí acaba tendo essa dificuldade. Nós precisamos lutar contra a apatia em nós mesmos. Jeremias 48:10 vai dizer, maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Na nossa versão está fraudulosamente, mas eu gosto da outra que fala também relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Por que ele falou retém a sua espada do sangue? Porque o povo tinha que sair para a guerra, mas aqueles que não queriam participar, estavam, em vez de ir lá para a guerra batalhar, e pegar na espada e vão para a guerra para Israel vencer, eles não faziam isso. E aí ele vem e fala isso. Tem que pegar, cada um pega a sua espada e bora. Bora guerrear, bora lutar, vamos derrubar o inimigo, vamos vencer essa batalha. Não podemos negligenciar os nossos deveres. Mateus 7:26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que pensar, é a palavra de Deus? Ela está mandando, ela está dizendo para fazer essas coisas? Então eu vou fazer. Porque se eu não fizer, eu sou como esse homem. Eu vou estar edificando a minha vida sobre a areia. E a igreja também, se ela não faz aquilo que a Bíblia manda fazer, ela também vai passar por esse problema. Assim como Laodiceia. Como a apatia nos destrói. Faz com que sejamos mornos em relação à igreja, sua pureza, suas doutrinas e sua adoração. Faz com que sejamos mornos em relação às almas perdidas. Faz com que sejamos mornos quanto à justiça, porque precisamos ser justos e fazer o que é certo. A apatia, ela é uma inimiga da igreja. E por último, aqui para finalizar, antes de 8:30, o último inimigo que eu vou citar hoje, o inimigo do pecado. Esse é o inimigo mais óbvio, mas é aquele que muitas vezes nós ignoramos. A ignorância que eu mencionei aqui, a incredulidade e a apatia levam ao pecado. E se qualquer igreja estiver praticando esses pecados, ela não cresce, ela não vai crescer. Hebreus 12:1 vai falar, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aqui está falando daqueles de Hebreus 11, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado ele está aqui, ó. Rodeando. Está do ladinho. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O pecado atrapalha a nossa corrida cristã.
Ele atrapalha nós de avançarmos. Lembra do Maratona Monte Sião? É perfeito. Se você faz tempo que não escute novamente. Ah, pastor, eu não tenho. Eu tenho até o link no YouTube, porque o diretor do Voz de Melodia colocou lá para se ouvir. Olha a vida do cristão, as coisas que ele passa. Ou veja o filme do Peregrino, é a mesma coisa. O pecado está aqui do lado para atrapalhar a nossa corrida. Hebreus 3, 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros para sermos exortados. Para que possamos fazer o quê? Para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Nós precisamos exortar uns aos outros. Claro, sempre com amor, como a Bíblia fala. Mas precisamos. Precisamos uns dos outros para ajudar a evitar um coração endurecido. Porque se o nosso coração se endurecer, o pecado pode nos levar a abandonar a Deus. E eu sei que todos nós conhecemos pessoas aqui que foram firmes durante muito tempo na igreja. Mas por falta de exortação, por falta de correção, por falta de estar ali, não para. Você está indo por um caminho que não é bom. Esse caminho vai ser um problema para você. Por falta de alguém para dizer pare, certas pessoas hoje estão fora da igreja. Precisamos fazer isso. É o que a Bíblia fala, não sou eu. Tiago 5, 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Às vezes é você que vai ouvir aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que precisa de algumas palavras. Porque tem pessoas que têm afinidade com outras. Às vezes ela não vai escutar qualquer pessoa, mas às vezes ela vai escutar você. Ela vai escutar você e você vai dizer, meu querido, minha querida, olha só, você está indo por um caminho ruim. Dê meia volta. Nós somos amigos ou amigas há tanto tempo. Nós nos conhecemos há tanto tempo. Você sabe que eu não falaria isso para você se eu não te amasse. É nosso dever fazer isso. Cabe a cada um de nós. O erro do pecado pode matar. E precisamos uns dos outros para permanecer no caminho certo. Conclusão. Desculpa, eu passei 2 minutos. Para que a igreja avance, devemos reconhecer e derrotar os nossos inimigos. E 4 grandes inimigos da igreja que eu mencionei hoje: a ignorância, a incredulidade, a apatia e o pecado. Todos esses são inimigos sobre os quais podemos fazer alguma coisa. Você está disposto a lutar? Eu espero que sim. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a lutarmos, a reconhecermos os inimigos que têm atrapalhado o nosso crescimento, seja individualmente, seja o crescimento de cada um, como o crescimento da igreja. Que possamos, Pai, fazer a Tua vontade e permitir que o Senhor apenas confiar que o Senhor está trabalhando e que o Senhor está movendo as coisas segundo o Teu propósito. Mas nós sabemos que temos a nossa responsabilidade também, Senhor. E ajuda-nos com as nossas responsabilidades, os nossos deveres. Nós amamos ao Senhor e pedimos perdão, Pai. Eu peço perdão. Me ajuda, Senhor, a fazer aquilo que a Tua palavra mandou fazer. Assim como eu, que cada um dos irmãos também possam ter a mesma intenção nos seus corações. Servir ao Senhor com alegria. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.